entregar para Ele, nós também não podemos responder, nós também não podemos receber aquilo que vem do céu, porque existe dois segmentos: o segmento sacerdotal e o segmento profético. Para que você receba da parte do profeta, primeiro é necessário que você dê a parte sacerdotal para o Senhor, o seu louvor, a sua adoração e tudo aquilo que você trouxe para Ele essa noite. Amém? Oh, glória! Todos encontraram? Digam amém. Louvado seja o Senhor. João capítulo 9. Caminhando o mestre, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram ao mestre: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu o mestre: nem ele pecou, nem tampouco seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras do Senhor. Aleluia! Versículo de número 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Tem glória para o Senhor? Glória a Deus! Versículo 8. Então seus vizinhos, que antes conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é esse. Outros falavam: parece com ele. Porém ele dizia: sou eu. Perguntou-lhes: como te foram abertos os olhos? Falou: um homem chamado Yeshua se fez logo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé lá. Então fui lá ver e estou vendo. Quantos estão vendo aqui? Levanta a mão. Aleluia! Se você está entendendo a palavra, você já tinha que estar dando glória, viu? Oh, aleluia, Jesus! Esse cego um dia foi eu e você, mas pela misericórdia o mestre nos fez ver. Louvado seja o Senhor, amém? No versículo de número 12, disse-lhe, pois, onde está eles? Respondeu: não sei. No versículo de número 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que tem abrido os olhos, que é verdadeiramente um profeta? Respondeu eles. Amém? A igreja poderes assentar. Aquele que pode, bate palmas bem alegre para o Senhor. Aleluia! Louvando o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e também de toda a aceitação. Louvado seja o Senhor. Antes, eu quero deixar outro versículo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 23. E o mestre, tomando o cego pela mão, levantou para a aldeia fora e aplicou saliva aos olhos, limpando ele as mãos. Perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como se fossem árvores, os vejo andando. Então novamente o Senhor untou as mãos e, passando no olho, disse: vejo agora claramente, perfeitamente. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, baixa o fundo, por gentileza. Pode trazer uma água para mim, por gentileza? Minha garganta está pela graça, pela misericórdia. Mas estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Amém, igreja? Estamos aqui porque antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já tinha preparado algo para a minha vida e para a sua vida. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, quando a gente olha para essa passagem no livro de João, do capítulo de número 9, a gente tem várias indagações a fazer. Porque, se você perceber, depois que o homem
ficaram perguntando: é este aquele que estava a mendigar? É natural você pensar no dia de hoje que mendigar é algo ligado a uma pessoa vagabunda. Mas se você for entender a origem judaica, todo homem que apresentasse uma deficiência, ele era proibido de trabalhar. Ele não poderia trabalhar devido às suas limitações, pastor Leandro. Esse homem não poderia trabalhar, então ele estava naquela condição não porque ele quisera, mas porque algo de ruim aconteceu na vida dele. E o Eterno a Moisés designa então essa lei, que todo judeu que tiver uma condição melhor deveria tirar ou separar a esmola para aqueles necessitados. É natural, aconteceu isso com Bartimeu, aconteceu isso com o coxo que estava na porta formosa. Para que você entenda, hoje você deve estar falando: pastor, o Senhor está falando somente de deficiente. Eu quero falar para mim e para você. Hoje eu não quero falar só das deficiências físicas, mas eu quero falar também das nossas deficiências que está no íntimo, que está no espiritual. Quantos estão entendendo? Levante a tua voz e glorifique. Glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João, pastor, deixa bem claro que este homem era cego de Nascença. Ele não estava ali porque ele queria, mas é por causa de uma necessidade maior. Eu quero te falar uma coisa: existe necessidade nas nossas vidas que vai além das nossas forças. Existe necessidade na nossa história que a gente não pode resolver por nós mesmos, mas existe um Senhor que está no céu e também está aqui, que diz assim: aquelas necessidades que você não pode, Ele está entrando na tua vida hoje, falando: você não pode, mas eu posso todas as coisas. Oh, glória! Aleluia! Existe coisa na minha e na sua vida que se levanta, pastor, não é para a nossa derrota, mas é para a manifestação do Eterno na sua vida. Oh, glória a Deus. Existe certa circunstância que acontece na nossa vida que a gente pensa que o Senhor virou as costas para nós. Existe certo momento na nossa vida, pastor Leandro, que a gente pensa que o Senhor já não consegue mais ouvir a nossa oração. A gente tem que mudar a perspectiva da forma de jeito que nós olhamos. Afinal, somos servos ou não somos? Verdade. Quando você era natural, você tinha que olhar com os olhos naturais. Mas a partir do momento que você confessa o Mestre, que você desce as águas, que você torna uma nova criatura em Cristo, você não é mais natural, você é sobrenatural e deve olhar com os olhos da fé. Oh, glória! A gente tem que criar perspectivas da forma que o Eterno trabalha na nossa vida. Fugindo da palavra bem rápido, há mais ou menos uns 19 anos, aconteceu algo num país, se eu não me engano, no Irã, que um certo jovem pastor estava atrasado para ir para o trabalho, e ele está esperando um ônibus no coletivo, e de repente aquele ônibus chega, o varão vai subir no ônibus, o motorista fecha a porta na cara dele, e de imediato ele começa a amaldiçoar
aquele motorista, nessa noite até a última geração dele, porque ele iria perder um dia de trabalho. Mas sabe o que acontece? Passando-se ali 10 segundos mais ou menos, aquele ônibus vem a explodir. Existia uma bomba dentro daquele ônibus. Eu quero te falar uma coisa: a perspectiva do homem, ele pode mudar em apenas 10 segundos. Aquele homem agora entende que os planos do Senhor estavam muito além do que os seus próprios planos. Aquele homem perdeu um dia de trabalho, mas ganhou mais anos de vida. Eu quero te falar uma coisa: talvez você está falando, portas estão fechadas. Não te preocupa, porque não é ainda o momento de você entrar neste ônibus, porque o Senhor está te livrando e tem algo maior para a tua vida. Oh, glória! Em apenas 10 segundos, ele dobra o joelho, olha para o céu e começa agora a engrandecer o nome do Senhor. Começa agora a falar bem daquele motorista. Sabe o que é isso? A nossa percepção, ela pode ser mudada em poucos momentos. Talvez hoje você não está conseguindo ver. Talvez hoje você não está conseguindo entender o que o Senhor tem para você. Mas é porque o Senhor está preparando algo muito grande na tua vida para te entregar ainda aí na frente. Será que você está entendendo isso? Agora perceba que muitas pessoas, que os vizinhos daquele homem começam a falar: é esse? Outros falam: não, parece com ele. Porque quando a gente tem um encontro real com o Senhor, a nossa vida ela é transformada. E até mesmo aqueles pastores que estão do nosso lado não acreditam no que está acontecendo na nossa vida. Muitos que te conhecem de vista falam: é esse aquele que estava na prostituição? É aquele que era um ladrão? É aquela que era uma prostituta? Eu quero te falar uma coisa: você está na direção do Senhor e você vai surpreender muitos dos seus vizinhos. Você vai surpreender muitos daqueles que te conhecem só de vista, e eles vão falar: será se é ele? Será se é ela? Mas te preocupa não, que o Senhor vai justificar a sua vida. Oh, glória! Essa palavra diz que o mestre agora, pastor, ele vai passar pelo mesmo lugar aonde passou os discípulos, aonde passou os sacerdotes e aonde todos passavam. A diferença é que o Senhor, ele não vê como o homem vê. A diferença é que o mestre, ele consegue enxergar nele. Perceba que os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Muitas pessoas querem apontar aonde foi que nós erramos. Muitas pessoas preferem colocar juízo sobre as nossas vidas, em vez de nos abençoar. Verdade, Jesus. Você não está entendendo? Os discípulos não perguntaram para o mestre porque queria saber a resposta, porque eles já sabiam a resposta. Os discípulos estavam perguntando para o mestre porque eles queriam aplicar o juízo sobre a vida daqueles. Eita Deus. E quantas vezes nós fazemos isso com o nosso irmão? Está sofrendo porque tem pecado. Ah, eu não falei para você? Pegou aí esse vírus? É porque está no pecado. Eu não falei? Irmãos, quem te justifica é o Senhor. Oh, glória! A palavra do Senhor, o próprio Yeshua fala: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, mas existe outro que está no céu, e o testemunho que ele dá sobre mim, esse é verdadeiro. Oh, glória! Você não precisa ficar se explicando.
Você não precisa ficar se justificando, porque você está anulando o processo de justiça do Mestre na sua vida. Se alguém apontar o dedo para você, querendo te julgar, querendo te impor juízo, você fala: pense o que você quiser pensar, fale o que você quiser falar, porque eu bem sei quem é que me justifica. Agora perceba, todos que passavam pelaquele cego falavam: ali está um cego. Todos os vizinhos dele, missionário Socorro, falavam: ali está o cego. Até os seus parentes, pastor, falavam: ali está o cego. Mas agora a palavra do Senhor diz que, indo ao caminho, o mestre passa pela ele. E diz agora: e viu o mestre um homem. Levanta a tua mão direita. Eu acho que a igreja não entendeu. Aleluia. Todos viam aquele homem, pastor, como um cego. Agora o mestre fala com ele e fala: eu vi ali um homem. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele não vê como o homem vê. O Senhor, primeiro ele diz que viu um homem, depois ele fala da deficiência. O Senhor, ele não olha primeiro para as nossas deficiências, ele olha primeiro para as nossas qualidades, aquilo que nós temos dentro. Eu quero te falar uma coisa: o Senhor passa por ti. Muitos estão falando: ali está uma mulher pecadora, ali está um homem ladrão. Mas o mestre, quando te viu, ele fala: ali está um homem. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Sabe por quê? O mestre não vê como o homem vê. O mestre não sente como o homem sente. O mestre não faz o que o homem faz. O homem vê aquilo que está do lado de fora. O Senhor vê aquilo que está do lado de dentro. Que evangelho é esse que a gente prega? Um poder de transformação. E nem mesmo nós somos capazes de acreditar que verdadeiramente o Mestre consegue transformar. Que evangelho é esse? Que a gente prega na cura, mas a gente só quer ver a cura física, aquilo que está por fora. E esqueçamos que antes de sermos espirituais, nós somos humanos. Em outras palavras, o Senhor está falando para pessoas aqui nessa noite: você é espiritual, mas não se esqueça que você é um ser humano. Não se esqueça que você tem limitações. Não se esqueça que você é dependente do Senhor. Pela nossa natureza pecaminosa, pastor. O próprio Davi vai dizer que nasceu, que foi concebido do pecado. Paulo, ele diz: o bem que é para mim fazer eu não faço, mas o mal que é para não fazer, este eu tenho feito. Porque existe dentro de nós uma natureza humana. E é necessário a gente reconhecer que somos humanos e somos dependentes do Senhor. Porque quando achamos que somos os super crentes, os super ungidos, que Satanás, de fato, ele não tem poder sobre a nossa vida, mas ele é perigoso, ele entra nas brechas que nós deixamos. Satanás não tem poder sobre a tua vida quando você não dá brecha, mas quando você dá brecha, ele entra para fazer bagunça, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Quando você está em Cristo, você está nos dando certo. Aonde todos vêem primeiro a deficiência, o Senhor mostra que Ele não olha como o homem olha. Oh, glória a Deus. Na passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 23,
cego. E o cego, pastor, agora, na primeira vez, ele vê homens andando como se fossem árvores. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor, em muitas parábolas, quando ele fala, a árvore que não der fruta será arrancada e jogada no fogo eterno. Verdade. Ele não está falando de árvore, ele está falando de homens. É verdade. Amém? Eita glória. Ele fala, eu sou a videira e vós sois o ramo. Ele não está falando da árvore, ele está falando de homens. O Senhor, quando ele fala de árvore, ele está falando de homem. Quando ele coloca o homem, ele está falando de árvore. A palavra diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, que o Senhor agora cria o jardim do Éden, no Oriente, e planta o homem em seu jardim. Mais uma vez ele está comparando nós com uma árvore. Muitas pessoas falam que o mestre, ele até erra no primeiro ato, quando ele luta os olhos daquele cego. Eu quero te falar uma coisa, ele não errou. O Senhor jamais errará. O Senhor nunca erra. Eu prefiro acreditar que ele exagera no poder. Ele nota, eu vou te curar. Ele exagera no poder. E abre a visão espiritual daquele homem, porque aquele homem não está vendo o homem, aquele homem está vendo árvore. Agora o Senhor fala, não, eu vou consertar a noite aqui. Eu vou ter poder demais. Abre os olhos agora, quem não tem visto? Agora eu vejo homens. O Senhor não erra na sua chamada. O Senhor não erra nas suas escolhas. Se Ele te chamou, Ele vai te preparar para um novo tempo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O homem não vê como a gente vê, graças ao Senhor. O homem não vê como a gente vê, graças ao Senhor. Quando eu falo homem, eu estou falando do Filho do homem. Será que hoje, nessa noite, tem pessoas aqui capazes de dar glórias ao Senhor? Aleluia. No capítulo de número 9, no versículo de número 1, diz: e passando o mestre por aquele lugar. Oh glória.